E aí pessoal, somos o casal da Kombi Chimbica. Hoje eu vou mostrar pra vocês o suporte que a gente fez pro toldo, para segurar o toldo e evitar que a chuva faça uma bolsa de água no nosso toldo. Suporte 2 em 1. 2 em 1, ó. Aguarde. Vem ver com a gente. Fala galera, aqui é o Beto da Kombi Chimbica. Vamos trazer mais aí uma parada para vocês que é muito útil para você levantar o toldo. Quando eu falo levantar, eu estou me referindo àquelas barrigas que dá, né, no toldo. Quando você estica, ele dá aquela barriguinha, né? Naquela barriguinha, obviamente, você não quer que aquilo aconteça porque acumula água. Dá uma ajeitadinha na câmera aqui, até para vocês verem minha paredinha de rótulos aqui atrás, hein? Aqui se amarra a nossa cerveja especial, ó. Vou arrumar aqui. Voltando. Todo dá aquela barriga e você precisa que ele fique mais em pezinho, né? Para poder compor, para poder ficar estético e funcional ao mesmo tempo, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu peguei aqui 4 garrafas de PET, que inclusive são PETs de growler, né? De garrafas de cerveja, né? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o primeiro growler, a gente vai cortar aqui a cabeça dele, de forma que o cabo extensor, aquele cabo telescópicos que a gente usa para poder fazer que ele fique estendido, né? Ele é um extensor mesmo, um extensor de pintura que você pode usar para você fazer as hastes do toldo, né? Os ancorações e também essa parte que vai ficar em pé, né? Vai forçar o teu toldo para cima e você não vai ter mais aquela barriga. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é serrar uma dessas garrafas PET pro cabo poder entrar aqui. E depois a gente vai ver qual a situação, qual a ideia que a gente teve aqui para poder aumentar um pouco a área. Isso aqui tem essa área, vamos colocar 3, pode ser 3 assim, reto, né? Pode ser 3 assim na condição reta, como vocês estão vendo, ou pode ser assim também. Eu vou preferir fazer assim. Para isso, eu vou usar essas 3 garrafas, vou usar também aqui uma fita adesiva, daquelas fortes, tá? Vocês já viram aqui a serrinha para serrar. E no mais, é fazer isso aí. Se você quiser dar um acabamento dele, uma estéticazinha melhor, fica a teu critério, tá? Mas a ideia é fazer com que isso fique o mais funcional possível. E para isso é só fazer essa questão aqui e tá tudo nos conforme. Vamos lá para ação? Vou serrar uma das garrafas e depois que eu serrar eu volto aqui para a gente poder fazer o restante da coisa. Faz uma sujeirinha e tal. Faz uma sujeirinha e tal. É preferível que você faça isso longe da sua esposa, quando ela não estiver em casa. Ou se ela estiver, pra você dar aquela limpada na mesa que você fizer. Ou então coloca aqui embaixo aqui um jornal. Deixa eu jogar isso fora, já volto. Então tá aqui a sua garrafinha já com o bico cortado. Por que eu cortei só o bico? Porque aqui é suficiente para entrar o nosso amigo extensor, né? Aqui, ó, vou botar aqui fazendo as vezes do extensor. É suficiente para entrar o extensor e ela não fica tão mole. Essas garrafas PET de hoje em dia geralmente são bem fininhas, né? Se você olhar, ó, muito fininha, né? Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai emendar todas elas. Vamos colocar, obviamente, essa que está com o bico cortado no meio. As outras duas não preciso nem cortar o bico. Posso deixar ela do jeito que está e simplesmente colocá-las uma ao lado da outra, enroladas, e eventualmente dar um acabamento delas se for o caso. Vamos fazer isso? Vamos lá! Então, a gente tem aqui o nosso fita adesiva e vamos simplesmente começar a colar isso aqui de forma tal que ele fique preso, né? Então, vamos lá. Primeira fita. Fita aqui. Ao contrário. Até a gente sentir que ficou realmente do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente precisa que ele fique. Gente, nada que meia horinha aí, meia horinha você tá com seu materialzinho aí de suspender todo feito. Você vai dizer pra mim, pô, Roberto, mas isso aí tá tosco, né? Você vai deixar esse negócio toscão assim mesmo?
Cara, eu gosto de fazer as coisas bem feitinhas, tá? Mas eu tento, já falei isso em outras oportunidades, vou falar de novo, eu tento sempre fazer com que a coisa fique, as coisas fiquem funcionais e estéticas ao mesmo tempo, dentro do possível. Se eu ver que não está dando para fazer com a estética que eu imaginei, eu parto só e somente para coisa prática. Não tem muita novidade não, tá? São 3 garrafas, eu optei por 3 garrafas, porque toda vez que você vai botar o toldo e ele dá aquela barriga, você colocando só e somente uma, você tem pouca área, e aqui você vai ter mais área, né? Você pode colocar ela nesse sentido, você pode colocar ela nesse sentido, ou seja, atravessado, perpendicular ao todo, de qualquer forma que você quiser colocar, quando você tem mais área, você consegue levantar ele mais, você consegue forçar aquela áreazinha dele lá, aonde a garrafa vai pegar, forçar menos. E como nós prometemos aí, no descritivo do vídeo, na chamada do vídeo, esse negócio aqui tem dupla função, né? A primeira função vocês já viram aí, a função de segurar o todo, fazer ele ficar estético lá, né? Por causa da chuva, etc. Mas uma outra função que eu bolei, que eu vislumbrei aqui na parada, foi fazer com que ele também virasse um poste de iluminação, né? Então o que eu fiz aqui? Eu simplesmente serrei as outras 2 garrafas, como vocês viram anteriormente, elas não estavam serradas, né? Eu serrei aqui o gargalo da outra garrafa e coloquei, simplesmente, já existia aqui em casa, não gastei nada com isso, 2 bocais de lâmpada, daqueles antigos. Os bocais antigos, você vê que ele é até um pouco diferente um do outro, né? Mas, porque tá de boa. Já que a gente está falando aqui sobre uma STPD, Solução Técnica Provisória Definitiva, mais conhecida popularmente como gambiarra. Então, a gente tem a nossa gambiarra, que vai servir para funcionalidade de toldo, como também vai servir para funcionalidade de iluminado lá de fora na tensão, obviamente, né? Nós estamos falando aqui de tensão alternada, tá? Nada me impediria de chegar aqui e fazer isso aqui colocando LED aqui dentro para funcionar no 12 volts. Poderia? Poderia. Se você quiser fazer com LED, fica à vontade, é tranquilo. É a mesma coisa, não vai ter diferença nenhuma nisso aqui, tá? Então tá aí. Então tá aí o nosso 2 em 1. Você já tem um cabo aqui, ó, cabo extensor, né, para fazer lá a arrumação lá do todo, não é isso? E já com a questão elétrica aí também, né, funcional, para servir como um poste, né, servir como um ilhador externo. Então tá aí. Gente, então tá aqui nosso extensor. Ele aumenta. Com esse aumento a gente consegue, né, fazer a barriga do tubo subir. E se eu vier aqui ligar ele na extensão externa... Ligou e fez um abajur. Virou um abajur, virou um poste, né? É isso aí. Dá para devido as lâmpadazinhas, amarelinhas. É isso aí. Curta, se inscreva, compartilhe, comente. Vamos junto!